Meus queridos irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao nosso estudo de escola dominical e eu quero convidá-lo a abrir a escritura na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso do 22 ao 33. Efésios 5, do 22 ao 33. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus nesta carta do apóstolo Paulo e acompanhar atentamente a leitura desta porção das Escrituras. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, disse o apóstolo, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Eu quero convidar você agora a um momento de oração. Curve a sua fronte e leve seu pensamento ao Senhor, e nós vamos orar, dando início a esta devocional da nossa escola dominical. Feche seus olhos e ore comigo. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu bendito e amado Filho, nosso supremo pastor e redentor, o amado da nossa alma, é por ele, por seu sacrifício perfeito, eterno, suficiente, por sua mediação, por sua graça infundida a nós, miseráveis pecadores, que nos achegamos a ti, meu Senhor, para te clamar, e por amor do teu nome, ajude-nos a compreender a tua palavra. Abra o nosso entendimento, meu Senhor, para que aquilo que vamos fazer nesta hora, no estudo da tua palavra, promova a edificação da igreja, o aperfeiçoamento do caráter do teu povo e o chamado eficaz dos teus eleitos. Que em tudo, meu Senhor, Cristo, nosso Redentor e Supremo Pastor, seja exaltado e glorificado. No nome dele nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos, esse é um período extremamente complicado para a definição do que de fato significa a igreja, já que durante a história foram poucos os momentos que a igreja ficou privada de se deslocar para o templo. E eu quero tratar com você nesse estudo sobre o tema a igreja como organismo e instituição, buscando nos definir nesse tempo em que permanecemos sendo igreja, sem contudo podermos nos deslocar para o templo que nos acolhe enquanto igreja do Senhor Jesus. Então, para compreendermos de fato esse tema, a igreja como organismo e instituição, é necessário compreender inicialmente o significado do termo igreja. Afinal, o que é que significa igreja? Afinal, o que é que significa ser igreja? Afinal, o
que é de fato que representa esse termo igreja? Ora, para o missionário Aurélio, o termo igreja aponta 3 significados. O primeiro, templo cristão. O segundo, autoridade eclesiástica. E o terceiro, a comunidade cristã. Então veja que o dicionário Aurélio define de 3 formas o termo igreja. Já a teologia sistemática serve-se de várias terminologias para definir a palavra igreja. Por exemplo, na teologia sistemática há uma definição de um termo muito conhecido entre nós, cristãos de origem reformada, que é chamada igreja militante. A ideia da igreja militante é a de que, na presente dispensação, a igreja é militante, isto é, convocada para uma guerra santa, e de fato nela deve estar bem empenhada. Mas a teologia sistemática ainda define o termo igreja como igreja triunfante. Se a igreja na terra é a igreja militante, no céu é a igreja triunfante. Lá na glória celestial, a espada é permutada pelos louros da vitória. Os brados de guerra se transformam em cânticos triunfais e a cruz é substituída pela coroa. Então perceba que no âmbito da teologia sistemática, nós aprendemos um primeiro conceito de igreja, que é a igreja militante, um segundo conceito de igreja, que é a igreja triunfante, mas nós vamos também mergulhados nesse conceito da teologia sistemática, que vai abordar exatamente nesse recorte de pesquisa os aspectos inerentes à eclesiologia, que a igreja definida como militante e triunfante é também definida como igreja invisível. Aí você deve estar perguntando, pastor, como é esse negócio da igreja ser igreja invisível? Bem, tem se interpretado variadamente o termo invisível como aplicável a vários aspectos. O primeiro é que a igreja invisível é a igreja triunfante. Segundo, que a igreja invisível é a igreja ideal e completa, como será no fim dos séculos. Terceiro, que a igreja invisível é a igreja de todas as terras e de todos os lugares que o homem não tem nenhuma possibilidade de ver. Quarto, que a igreja invisível é a igreja como ela vive nos dias de perseguição, oculta e privada da palavra e dos sacramentos. Mas se a igreja é militante, se a igreja é triunfante, se a igreja tem essa definição de que ela é invisível, nós precisamos de pensar também que a igreja ela pode ser definida como igreja visível. E sobre esse conceito de igreja, segundo a teologia sistemática, Luiz Berkhoff nos disse que a igreja é visível na profissão de fé e conduta cristã, no ministério da palavra e dos sacramentos e na organização externa e seu governo. Então é importante compreendermos que, de fato, há múltiplos conceitos para esse termo igreja. Nós já percebemos a igreja sendo definida como militante, nós aprendemos um pouco sobre a igreja como sendo triunfante, nós já aprendemos um pouco dos diversos aspectos da igreja invisível. Nós sabemos que a igreja é visível, ou seja, esta definição tem uma relação com a sua profissão de fé e a sua conduta cristã, bem como pelo ministério da palavra, dos sacramentos e pela sua própria organização externa e o seu governo. Mas é importante compreendermos também que há outros termos que podem definir a igreja. Por exemplo, a Bíblia é anotada discorrendo sobre a doutrina da eclesiologia, conferindo significado ao termo igreja, afirma que esse termo pode significar, primeiro, literalmente assembleia ou grupo chamado para fora. Segundo, em seu uso,
a palavra igreja pode se referir inicialmente à Assembleia do Povo de Israel, como no registro de Atos capítulo 7, verso 38. Segundo, uma assembleia dos cidadãos de uma cidade pagã, como em Atos capítulo 19, verso 32, 39 e 41. Terceiro, esse termo também pode se referir ao corpo de Cristo, como Paulo escrevendo aos Colossenses capítulo 1, verso 18. Quarto, esse termo pode indicar uma igreja como sendo uma assembleia local, como em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Então perceba que não é fácil definir o que é uma igreja. A Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, é definida por sua Constituição pelo seguinte. Veja, o Manual Presbiteriano, na página 8, vai dizer assim, acerca da igreja, a IPB. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais que adota como única regra de fé e prática as escrituras sagradas do Velho e do Novo Testamento e como sistema expositivo de doutrina e prática a sua confissão de fé e os catecismos maior e breve. Meus irmãos, o conceito de igreja é de fato muito vasto. E ainda que até esse momento já percebemos essa multiplicidade de termos ou de conceitos que estão relacionados à palavra igreja, há ainda um outro conceito, e esse nos interessa bastante à luz daquilo que lemos na carta de Paulo aos Efésios, que é o conceito de igreja como organismo, que aponta para a igreja como o corpo de Cristo. Então, em nossos dias, alguns parecem considerar este nome, corpo de Cristo, como uma definição completa da igreja do Novo Testamento. Mas não era esse o propósito do seu uso. Esse termo, meu querido irmão, dá relevo à unidade da igreja, quer local, quer universal, e particularmente ao fato de que essa unidade é orgânica e de que o organismo da igreja tem relação vital com o Senhor Jesus Cristo como a gloriosa cabeça da igreja. O teólogo Wayne Grudem, ele estabelece um conceito de igreja mais abrangente quando a denomina como a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Então perceba, meu querido irmão, que de fato há muitos termos que são agregados e que lançam luz para buscar significado para o que de fato significa uma igreja. Alexander Archibald Rodd, comentando a Confissão de Fé de Westminster e tratando sobre esse termo igreja, afirma que a esta igreja, o corpo coletivo dos eficazmente chamados, todas as promessas do Evangelho são endereçadas. Meus queridos, ela é descrita como a coluna e fundamento da verdade. É esse o conceito da teologia bíblica acerca da igreja. Se você abrir a Escritura, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15, você vai compreender que de fato a igreja ela é descrita ou definida como a coluna ou como o fundamento da verdade. Foi isso que disse o apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. Ele disse: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Meus queridos, do ponto de vista da igreja como organismo, e dentro dessa definição da teologia bíblica, o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, versos 22
e 23, e vai falar da igreja como corpo e plenitude de Cristo. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Meus queridos, de fato, há uma multiplicidade, uma diversidade muito grande de conceitos acerca da igreja. Do ponto de vista da igreja como organismo, e dentro desses aspectos que envolvem a teologia bíblica, ela também é definida como a noiva e a esposa do Cordeiro. Se você abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 21, versos 2 e também o verso 9, você vai encontrar a seguinte narrativa. Acompanhe comigo. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Meus queridos, de fato, afirma-se que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e foi isso que Mateus registrou no seu evangelho, no capítulo 16, verso 18, quando disse: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. De fato, há muitos conceitos acerca do que significa o termo igreja. William Hendrickson, comentando a carta de Paulo aos Efésios acerca da definição da igreja, disse: o que se enfatiza por meio desse simbolismo de cabeça-corpo, falando sobre Cristo e o seu povo, a igreja é invisível. Ele diz: é a intimidade do vínculo, o insondável caráter do amor que há entre Cristo e a sua igreja. Daí a afirmação de Paulo, que usa dessa analogia da igreja como sendo a noiva, quando compara esse relacionamento entre Cristo e a igreja, entre o esposo e a sua esposa. E escrevendo aos Efésios, no texto que lemos, capítulo 5, versos 25 ao 27, e também o verso 32, o apóstolo disse: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Portanto, meu querido irmão, a igreja, como corpo de Cristo, deve ser entendida como a comunidade dos fiéis, que foi alvo do amor eletivo de Deus antes mesmo da fundação do mundo. Igreja que pode ser conceituada como militante, igreja que pode ser conceituada como triunfante, igreja que pode ser conceituada ou definida como visível ou até mesmo como invisível. É importante, então, compreendermos que há muitos termos que definem essa expressão igreja. E a teologia sistemática, ela faz uma distinção clara entre igreja enquanto organismo e enquanto instituição. E esse é o tema desse estudo acerca da igreja. E é importante, então, se fazer uma separação entre esses dois termos. A igreja é uma instituição, ela tem um CNPJ, ela tem uma placa denominacional,
mas a igreja é também um organismo. E a igreja, como organismo, é o coetus fidelium, ou seja, a união ou a comunhão dos fiéis, unidos pelo vínculo do Espírito. Enquanto que a igreja, como instituição, é a mater fidelium, a mãe dos fiéis, é um meio de salvação, uma agência para a conversão dos pecadores e para o aperfeiçoamento dos santos. Meus queridos, a igreja como organismo tem uma existência carismática. Nela, todos os tipos de dons e talentos tornam-se manifestos e são utilizados na obra do Senhor Jesus. A igreja, enquanto instituição, por outro lado, existe numa forma institucional e funciona por meio dos ofícios e meios que o Senhor instituiu. É importante, então, dentro dessa distinção que há entre a igreja enquanto organismo e igreja como instituição, nos definirmos acerca de quem somos. Afinal, são muitos termos. Louis Berkhof, em sua teologia sistemática, buscando definir a igreja como instituição, disse: a distinção proposta deve ser entendida como algo aplicável apenas à igreja visível, visto que é um erro pensar que a igreja só se torna visível nos ofícios, na administração da palavra e dos sacramentos e numa certa forma de governo eclesiástico. Mesmo que todas essas coisas estivessem ausentes, a igreja continuaria sendo visível na vida comunitária e no testemunho público dos crentes e em sua unida oposição ao mundo. Então é importante, dentro desse conceito de Louis Berkhof, e nessa condição de isolamento social que nos impede de congregarmos, de estarmos juntos, da própria ministração dos sacramentos, do culto público e solene que prestávamos a Deus no período em que podíamos nos reunir, nos definirmos enquanto igreja e não limitar o nosso vínculo apenas à instituição. Nós somos igreja, antes de tudo, como organismo. Nós somos o corpo de Cristo e nesse corpo cada membro tem uma função. É importante, então, diante dessa condição de isolamento social e de impedimento de nos deslocarmos à igreja, ao templo físico, buscarmos definir quem de fato nós somos no corpo. Eu acredito que haja muitas pessoas confusas agora. Aquelas pessoas cuja relação com a igreja era apenas uma relação domingueira. Aquelas pessoas em que a relação com a igreja era uma coisa muito pontual e religiosa. É possível que essas pessoas agora estejam sofrendo e até mesmo confusas porque elas não se entenderam como igreja, por exemplo, na sua casa, no seu trabalho e nas redes sociais, que são ferramentas poderosas para sermos igreja, anunciando as boas novas a tempo e a fora de tempo. Meus queridos, de fato, há uma distinção muito profunda, poderíamos dizer, há um abismo que separa o conceito de igreja, instituição, com o conceito de igreja, organismo. Do ponto de vista da situação presente, nós estamos impedidos do exercício dos aspectos que envolvem as reuniões institucionais. Mas enquanto crentes, devemos continuar usando os meios de graça que temos acesso para a continuidade do aperfeiçoamento do nosso caráter e desenvolvimento da santidade, sem a qual, meu querido, ninguém verá o Senhor. Então é importante, dentro desse aspecto, compreendermos que há uma separação, há um hiato, há um abismo profundo. E se você está confuso, talvez você não tenha se compreendido como igreja, porque você nunca tinha passado por isso. Nós somos igreja
não porque estamos vinculados a uma instituição ou a um rótulo denominacional, mas porque antes da fundação do mundo, o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida e no tempo estabelecido por Ele, nos chamou e nos vinculou à sua igreja gloriosa, que é o seu corpo. Isso, de fato, é ser igreja, porque nós falamos sobre igreja enquanto instituição e falamos muito sobre igreja como organismo e devemos então fazer essa distinção clara entre um termo e outro. Então, diante daquilo que nós vimos até aqui, o que é que nós poderíamos aprender acerca da verdadeira igreja? De uma igreja autêntica, genuína, uma igreja que é definida segundo o parâmetro do organismo e não apenas da instituição. Eu poderia dizer para você, e poderíamos concluir essa breve reflexão acerca desse estudo sobre a igreja enquanto organismo e instituição, dizendo para você que a verdadeira igreja de Cristo, ela é conhecida pela fiel pregação da palavra de Deus. Então, se você está me escutando através desse estudo, se você teve acesso ao nosso canal e congrega em uma igreja onde a palavra de Deus não tem nenhum valor, onde as tradições estão acima da Escritura, onde as novas revelações do Espírito tomam uma capacidade de manipulação e de ensino que despreza a Escritura, eu quero dizer para você que você deve estar em qualquer lugar que não é uma igreja. Porque a igreja verdadeira, ela é identificada pela fiel pregação da palavra de Deus. Você precisa ir para a sua igreja e ouvir uma mensagem na qual o pastor lê o texto, ele explica o texto e ele busca contextualizar o texto lido através de aplicações que estejam relacionadas àquilo que ele leu e expôs. Se não for assim, se não houver a pregação expositiva das Escrituras, se a Bíblia não é valorizada, se você está numa comunidade que vive de votos, se você está numa comunidade que vive de festas ou de qualquer outro movimento, se a tradição está acima da Escritura, se as novas revelações do Espírito estão acima da Escritura, então você não está numa igreja genuinamente cristã. Porque essa igreja cristã, definida por tantos termos, ela é também definida, ela é conceituada, ela tem a sua visibilidade e, de forma especial, ela pode ser percebida enquanto igreja verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo, pela fiel pregação da palavra de Deus. Este é o primeiro ensino que nós temos desse estudo nessa escola dominical. Mas há um segundo. Nós precisamos, diante dos termos aprendidos nessa lição, aliás, tantos termos que lançam luz sobre a palavra igreja, identificar a verdadeira igreja de Cristo. E nós já sabemos que ela é identificada pela fiel pregação da palavra de Deus. Mas em segundo lugar, a igreja verdadeira de Cristo, ela é identificada pela correta ministração dos sacramentos. E a primeira coisa que você deve aprender é que só há 2 sacramentos instituídos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Há muitas igrejas que definem muitos sacramentos, mas a Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, ela só define 2 sacramentos deixados pelo Senhor Jesus, e são eles o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Então, o que excede a isso não tem relação com aquilo que Cristo ensinou. E é importante que se diga que esses sacramentos, que são 2, devem ser ministrados por um ministro, um pastor,
devidamente ordenado e legitimado para esse fim. E é importante que ele tenha o conhecimento profundo da teologia para saber o que de fato ele está fazendo, por exemplo, quando ele está aplicando o sinal da aliança, que é o batismo cristão, na vida de alguém. Porque há muita gente batizando outras pessoas sem compreender nem mesmo o que é que significa o batismo. Há muitas pessoas, inclusive, ministrando a ceia do Senhor sem compreender as implicações e o que de fato significa aquele momento. Por isso, meu querido irmão, a igreja verdadeira de Cristo, ela pode ser reconhecida, primeiro, pela fiel pregação da palavra. Segundo, pela correta ministração do sacramento. Terceiro, pelo fiel exercício da disciplina bíblica. E é importante que se diga que a disciplina cristã é um ato de amor, porque a Escritura afirma que Deus disciplina ou corrige os filhos que ama. É importante que se diga que aqueles que não são filhos, eles não são corrigidos pelo Senhor. E há muitas pessoas correndo, fugindo da disciplina, como aqueles filhos que são rebeldes, que não querem sujeitar-se à disciplina dos seus pais. Ora, meu irmão, se você está vivendo em pecado, se a sua liderança não tem conhecimento do seu pecado, se o seu pecado é um pecado oculto, procure o seu pastor e confesse a ele, para que ele lhe admoeste, para que ele lhe corrija, para que ele lhe discipline, porque a disciplina é um ato de amor e bondade e fidelidade de Deus. Então, se você congrega numa igreja onde não há o exercício da disciplina bíblica segundo as Escrituras, então você não está numa igreja, você está em qualquer movimento. Essa ideia de que Deus é amor, de que Ele é um paizão que passa a mão pela cabeça de todo mundo, é uma mentira de Satanás. Deus é um pai amoroso e pelo cuidado que tem com seus filhos, os corrige e os disciplina para que eles possam voltar a uma plena comunhão com Ele e para que através do exercício dessa disciplina como recurso pedagógico, a comunidade dos santos seja santificada e abençoada. Então eu quero concluir esta breve reflexão sobre esse tema, igreja como organismo e instituição, perguntando para você, você tem sido igreja nesse período de isolamento social? Você tem sido igreja nesse período de pandemia? Ou você só se entende como igreja quando você podia se deslocar para o templo? E agora, e se essa pandemia, e se esse isolamento social perdurar durante muito tempo, como é que você vai exercer o seu papel como igreja? Ora, é necessário continuar lendo a Bíblia. Ora, é necessário continuar orando. Ora, é necessário continuar participando dos cultos, ainda que pelas plataformas sociais. Ora, é necessário continuar fazendo o trabalho de evangelização na sua casa, no seu trabalho ou através das mídias sociais. E assim então você estará sendo definido como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe dê essa capacidade de sentir-se igreja, mesmo quando estamos impedidos de nos reunir em nossas reuniões fraternas. Que Deus, por sua graça, bondade e poder, aplique a sua palavra ao nosso coração. Eu quero orar com você e por você agora, encerrando esta breve reflexão sobre igreja como organismo e instituição. Feche os seus olhos, curve a sua fronte e nós vamos orar ao Senhor neste momento. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu bendito e amado Filho, nosso supremo pastor e redentor, nós somos a tua igreja, a tua noiva, a quem comprasses com o teu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Santifique-nos, meu Senhor, pela palavra,
e ajude-nos nesse tempo de pandemia e de isolamento social. Sermos de fato igreja, buscando os nutrientes espirituais tão necessários para o aperfeiçoamento do nosso caráter e jamais abandonando nosso papel como igreja evangelizadora. Que o Senhor possa aquecer o coração dos meus irmãos, para que mesmo enquanto isolados e distantes, possam evangelizar nas suas casas, a partir dos seus próprios filhos, possam evangelizar através das redes sociais e anunciar a Cristo, quer pela verbalização, quer pela vida. Que em tudo Ele, Cristo, nosso Redentor e Supremo Pastor, seja glorificado e exaltado. Em nome dele nós oramos. Amém. Deus, pois, o abençoe no nome poderoso do Senhor Jesus.